Eu agradeço imensamente por estar aqui com vocês, falando sobre temas de grande importância para a comunidade LGBTQIA+. Como psicóloga, mãe de adolescente trans não binário, ativista, eu espero hoje dar a minha parcela de contribuição para a gente bater um papo gostoso, leve e trazer também informações de grande relevância sobre a saúde mental da população LGBTQIA+. E é interessante porque a questão, você comentou o termo ativista, né? Você mencionou. Você se intitula como um ativista, na sua visão, o que é um ativista, né? Porque tem uma deturpação de conceitos muito grande. E eu gostaria que você apresentasse para nós o seu conceito de ativista, como que você enxerga isso. Então, a minha trajetória, ela iniciou há cerca de 3 anos atrás, quando o meu filho chegou para me dizer que era uma pessoa trans não binária. E eu não tinha nenhum conhecimento, não tive essa formação acadêmica. Conhecia, sim, sobre mulheres trans, homens trans, gays, lésbicas, mas também muito superficialmente. Afinal, me formei em 2002, já tem bastante tempo, e essa temática, ela não era discutida na minha graduação. Então, quando eu me vi diante do meu filho, sem ter conhecimento, sem saber onde buscar essas informações, eu percebi que era preciso encontrar caminhos que fossem científicos. O que ele precisava? Como que seria o seu desenvolvimento? Afinal, estava ali com 11 para 12 anos. Então, eu era a mãe, a responsável. O que eu faria? Eu iria proibir, dizer que era só uma fase, que mal se entendia ainda enquanto pessoa, e como assim dizer que é uma pessoa trans? Então eram muitas dúvidas, muitas inquietações. E eu não tinha mais referência, porque eu já não podia conversar sobre esse assunto com outras mães. Porque as minhas amigas, elas não teriam condições de me acolher, de me ofertar informações que pudessem contribuir com o que eu deveria fazer naquele momento. Então, eu fui participar de uma palestra no SESC e lá estava um psicólogo trans, um homem trans, formado em psicologia. Terminado a palestra, eu me aproximei, contei um pouco sobre a minha história e aí ele me falou de um grupo chamado Mães pela Diversidade. Legal. Esse grupo tinha sua sede, e ainda continua sendo, em São Paulo, mas ele está espalhado pelo Brasil inteiro. Mas na época eu ainda estava tão tomada de um estado de confusão, de me sentir tão perdida, que eu ainda demorei um tempo para acessar as redes sociais, conseguir mandar mensagem, porque era essa forma que tínhamos para acessar essa ONG. Entrei em contato depois de um período e fui prontamente acolhida pela coordenadora do estado de São Paulo, a Clarice. E depois, acho que de cerca de um mês, houve a primeira reunião para famílias trans. Porque é uma ONG formada só de pais e mães de pessoas LGBT e é tudo voluntário. Então, as psicólogas que atuam também nesta ONG são voluntárias, elas prestam o serviço delas sem nenhuma remuneração. E esse foi o primeiro encontro lá em São Paulo,
no consultório de uma das psicólogas. Fomos eu e o meu marido, estávamos destroçados. O mundo tinha ficado cinza. Era choro, era e agora? Como que a gente faz? Como que vai ser? A gente permite que se faça a transição social ou não? Para quem está nos ouvindo, a transição social é você permitir que se corte o cabelo, que mude as aparências, coisas a aparência, físicas, vai trocar a roupa. Certo. Então a expressão de gênero vai mudar. Mas isso ainda é um choque pra gente. Imagina, né, ali era uma menina, de um cabelo quase que na cintura, e de repente passa a tesoura e fica um cabelo bem curtinho. Nossa. Muitas mudanças. Gera muito medo, né? Em razão mesmo, até a gente a gente comentou a semana passada a questão do preconceito social, porque para vocês que estavam acompanhando esse crescimento dela, já era um pouco complicado de imaginar um contexto novo. Imagina para quem não era. Vamos falar assim, para quem não tem sentimento, né? Sim. E ela deve ter sofrido muito com essa questão, né? É. Essa transição, ela é dolorosa. Ela é difícil. E para família, ainda mais. E essa dúvida, eu permito? Não. O que é que eu faço? E, infelizmente, naquele momento, aqui em São José do Rio Preto, eu não tive esse respaldo dos profissionais. Precisei ir até São Paulo. Então, lá, conhecendo esse coletivo, que é formado por diversas pessoas. E ali tem psicólogo, cozinheiro, ebiatra, psiquiatra. E essa rede é que vai fazendo o acolhimento e suporte das famílias que estão chegando. Então, eu fui acolhida, eu e meu marido, por esse grupo. Eu acho que o grande problema, que até nós conversamos aqui antes, é as pessoas não estão preparadas. Não. Existe a informação, mas a informação ela não é passada. Então, quando você necessita enfrentar o problema, você não tem ideia de como enfrentar. Não. Você não sabe como agir, o que fazer naquele momento, mas quando você vai realmente enfrentando todos os obstáculos, você vê que você não está sozinho, que existem outras pessoas que estão na mesma condição. Mas eu não sei se é um problema no Brasil ou se é um problema mundial. Essa falta de informação. De você não saber onde encontrar a informação com, por exemplo, uma ONG que te prepare, que te ajude em determinados comportamentos que você não sabe como agir. Ninguém é preparado para isso. Então, quando você me perguntou, Roberto, se eu era uma ativista, eu digo que eu me tornei. Eu estou em construção. Porque quando eu retornei na segunda reunião, passado essa primeira, houve uma segunda reunião geral, sim, que aí era para todo o grupo do Mães, para todas as siglas. E lá eu conheci a presidente, a Maju, que a presidente, ela exerce direto de São Paulo. Então é o Brasil todo, mas a presidência fica concentrada na cidade de São Paulo. Então ela é que gerencia todas as filiações do Mães pelo Brasil todo. Maju nos conheceu, eu, meu marido, conhecia São José do Rio Preto, ela já tinha vindo participar de uma palestra na Ordem dos Advogados, junto com uma outra mãe de Ribeirão Preto, justamente porque não tinha ninguém que fosse representante do Mães aqui na nossa cidade. Então, quando ela nos conheceu, ela prontamente fez a intimação. Eu falo que não foi convite. Agora é você. Maju, quem conhece Maju sabe exatamente do que eu estou dizendo. É uma mulher extraordinária, jornalista, fundadora do Mães. Então, ela disse, vocês vão ser representantes lá
no interior de São Paulo. E assim começou a minha trajetória. Então, eu não sei se eu sou ativista, se eu sou militante, se eu sou mãe-litante, quem eu sou. Mas eu tô na estrada. A questão do ativismo, porque é o seguinte, agora o tema vai ser espinhoso. Por quê? Eu, Roberto, eu tenho uma experiência com ativismo de duas vertentes. A gente nunca generaliza tudo, né? Mas a gente sabe que tem o ativista que vou usar o termo verdadeiro. O que para mim é o ativista verdadeiro na minha visão? É a pessoa que vai lá, trabalha, faz o negócio acontecer, está envolvido em causas, vai em projetos e está trabalhando, fazendo o negócio acontecer. E tem uns ativistas de redes sociais que, cara, é muito fácil sentar lá na frente do computador, criar teorias e ficar metendo pau, caçando notícias, pegando coisas fora do contexto ali e criando textos em cima daquilo. E esse conceito esse ativista de redes sociais, ele é barulhento. Mas ele não contribui para a causa. Ele não contribui. Sim. Porque ele não vai lá debater com a comunidade um negócio para resolver. Muitas vezes tem... Não estou falando que em quantidade, porque a gente não consegue. Seria aqui loucura eu falar assim, é maioria ou é minoria. Mas essa parcela de ativista, não estou falando da comunidade, ativista de qualquer área, política, de time, coisas do gênero. Esse ativista de ar-condicionado... é o cara que enche o saco, é o cara que inventa o cancelamento, é o cara que fica brigando com o negócio de lacrar. Aí você fala assim, pô, isso é... Agora, quando você topa, um exemplo, no seu caso, você está envolvida num movimento, isso é um ativismo, na minha visão. Posso estar errado, mas o ativismo, ela está ali, trabalhando, fazendo o negócio acontecer, ela está envolvida dentro de um cenário. E muitas vezes as pessoas acham que ativista é aquele cara que fica ali só nas redes sociais metendo o pau no outro que tá lá longe, que nem conhece. Mas a questão desse ativista de redes sociais que você fala, ele tem um propósito diferente do que o... E o dela, exatamente. Porque o dela é contribuir para que a causa... Contribuir. E existem os ativistas oportunistas. Que se vê. Que é o que você está falando. Muitas vezes, e não é raro, os ativistas oportunistas, eles querem se valer daquela situação para aparecer e, consequentemente, lucrar com isso. E aí, você gostou desse corte? Então, deixa a sua curtida aí, comente e se inscreva no nosso canal. Siga a gente nas redes sociais e acompanhe as nossas atualizações toda semana.